Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Rafa e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de falar sobre o assunto principal do vídeo, eu quero citar rapidamente uma notícia sobre o guia oficial atualizado de FNAF, Freddy Files. A descrição do guia foi atualizada, nos dando mais informações sobre o que o livro falará. Primeiramente, agora sabemos que não é um livro completamente novo, mas sim páginas adicionadas ao guia, como se fosse tipo um jogo que depois tem mais atualizações adicionando conteúdo. Foi revelado que há 64 páginas a mais que falam sobre FNAF 6 e Ultimate Custom Night, além de que terá algumas páginas de teorias que falam sobre a história de Henry e William Afton, que também teorizam quem é a vítima da mordida de 83 e quem é a vítima da mordida de 87. Eu acabei de perceber que eu falei de forma muito estranha, né? Tipo, pareceu que o William e o Henry teoriza. Não tem nada a ver, vocês entenderam. Também sabemos agora que a versão atualizada terá uma nova capa. E por favor, Scott, chega aqui. Que o animatronic principal da capa seja o Fredbear. Obrigado! Agora vamos para FNAF Into Madness. Primeiramente eu quero mostrar de onde FNAF Into Madness veio e o porquê ele está sendo chamado de FNAF 8. No post de projetos que o Scott está trabalhando, ele citou FNAF Into Madness, e essa foi a descrição que ele deu. Esse é o próximo jogo que eu quero trabalhar por mim mesmo algum dia, uma compilação de várias ideias de mecânicas anteriores no mesmo estilo da Update 2, apenas um jogo grátis para fanbase. Não há uma garantia de que eu farei o jogo, eu ainda estou me recuperando dos primeiros 4 anos, e é uma recuperação muito bem merecida, Scott. Aliás, esse literalmente vai ser o 4º jogo de FNAF grátis contando com FNAF World. Scott, eu sei que você tem livros, eu sei que você tem filmes, mas não precisa, né? Colocar tudo de graça também. Mas enfim, depois de ver a descrição, talvez você esteja pensando que a chance dele fazer o jogo é muito pequena. Mas na verdade eu penso completamente o contrário por causa de um comentário que ele fez no Reddit. Porque no mesmo dia que ele apresentou o jogo, fizeram uma votação no Reddit para ver qual é o projeto que a fandom está mais animada para ver. E é claro, o resultado foi FNAF Into Madness. Depois do Scott ver isso, ele comentou: "Eu não vou mentir, me faz sentir muito bem saber que o projeto que a maioria das pessoas estão animadas sobre, apesar de eu estar trabalhando com várias grandes empresas em grandes projetos, é o jogo não confirmado e não iniciado que eu faria por mim mesmo. Isso é muito honroso. Talvez passe um longo tempo antes de qualquer coisa sair desse jogo, mas eu faria o meu melhor para fazer um bom jogo se e quando eu puder fazer." Na minha opinião, esse comentário quase confirmou 100% que ele fará o jogo, porque agora que ele sabe que a fandom tá super animada sobre o jogo e que todos estão esperando que ele faça o jogo, muito provavelmente, com quase 100% de certeza, ele fará. E eu realmente espero que ele faça, pra metade desse vídeo não ser inútil. Agora, explicando por que FNAF Into Madness está sendo chamado de FNAF 8, basicamente a maioria do pessoal considera Ultimate Custom Night um FNAF 7. Agora vamos para a razão pela qual esse jogo é provavelmente um novo FNAF e não um jogo como o FNAF World. Essa razão é o próprio título. Preste atenção na forma em que o Scott escreveu o título de FNAF Into Madness. FNAF Into Madness. Agora vamos analisar o título de Sister Location. Five Nights at Freddy's, Sister Location. E com o título de FNAF World, também dá meio que para analisar isso. É somente FNAF e World. Isso é importante porque com 2 pontos, o título de FNAF World seria FNAF Mundo, mas sem os 2 pontos, fica o mundo de FNAF. Ou seja, basicamente os 2 pontos servem para separar as duas palavras e definem completamente o que é um novo FNAF e o que é um jogo sobre FNAF. Eu espero que essa explicação tenha ficado clara, porque é difícil explicar como a língua ortográfica do inglês funciona. Mas na conclusão, sim, é um novo Five Nights at Freddy's. E muitas pessoas, assim como eu, ficaram meio confusas com isso. Porque se é um novo FNAF, por que ele comparou com a Update 2 de FNAF World? Um jogo que não é da série principal. Bem, meus amigos,
depois de ler muitas e muitas vezes, analisar e analisar mais ainda o título, finalmente posso dizer que eu acho que eu entendi o que o Scott quis nos passar, e eu vou explicar agora. Vamos analisar o que é Update 2. Update 2 é basicamente uma parte de FNAF World onde há vários minigames, ou seja, várias mecânicas juntas, assim como a descrição que o Scott deu, e isso já resume completamente o que FNAF Into Madness é. Na minha opinião, FNAF Into Madness é um jogo não como estamos acostumados, mas sim um jogo com vários desafios diferentes dentro de si, assim como o Update 2. Um bom exemplo disso seria o próprio Sister Location, um jogo que a cada noite vai mudando as mecânicas que você precisa aprender para sobreviver. Eu vou dar um exemplo mais exato do que eu tô pensando que será. Vai ter vários desafios, como eu já citei, e um deles se passaria na Fredbear's Family Diner, contaria um pouco mais sobre o que aconteceu naquela época, talvez tenha minigames sobre aquela época. Outro se passaria na pizzaria em que os Withered Animatronics estavam antes de FNAF 2 e etc. Claro, não leve os exemplos dos desafios que eu dei muito a sério, porque eu não faço a mínima ideia de como cada desafio seria, mas eu acho que vocês entenderam a base do que eu quis dizer. E um jogo assim seria perfeito, porque é uma ótima oportunidade de responder várias perguntas da fandom enquanto não confunde o pessoal. E nós sabemos que ele mesmo disse na entrevista com o Dalko que a melhor forma de responder perguntas da fandom não é diretamente, como ele confirmou Will Trap por comentários, ou colocou aquelas malditas imagens com perguntas no site, mas sim através de teasers, trailers ou jogos em si. Então faria total sentido o FNAF Into Madness ser isso que eu acabei de falar. Agora vamos para outras teorias que eu não fiz, mas achei bem interessante. Há 3 teorias. A primeira teoria é que cada desafio seria uma pessoa diferente, você estaria controlando uma pessoa diferente. Agora, a segunda teoria é que cada desafio seria contado através da memória de alguém, a memória do próprio William Afton. E a terceira seria contada pela memória do Henry. E vamos lembrar, tanto William quanto Henry podem ser considerados pessoas loucas. William por motivos óbvios, como matar crianças, construir robôs para matar crianças, ser uma pessoa mentalmente doente em geral. E o Henry, após perder sua filha, também começou meio que a perder a sanidade mental que ele tinha, porque ele não só perdeu a filha, que é uma das coisas que ele mais amava, mas também perdeu a outra coisa que ele mais amava, o seu trabalho. Imagina que você criou uma pizzaria e você tá super feliz com o seu trabalho, tá super feliz com o resultado da sua pizzaria, mas então de repente sua filha morre, pessoas começam a ser mortas na sua pizzaria. Você no mínimo, assim, bem no mínimo, entraria em depressão, o que foi o caso do Henry. Agora, indo para outra que seria também bem interessante, uma quarta teoria extra que eu tô colocando aqui nesse vídeo, e essa teoria é que o jogo inteiro se passaria na Fredbear's. E apesar de eu não acreditar nisso, eu só tenho uma coisa para falar sobre essa teoria, pro Scott em específico. Por favor que seja isso, seja lá como for, inclui a Fredbear's, por favor, todo mundo quer ver a Fredbear's! E o mais interessante é que todas as teorias que eu falei até agora podem se juntar, porque pode ser um jogo que se passa na Fredbear's enquanto é contado através da memória do William e do Henry, ou de uma pessoa aleatória mesmo que trabalhou lá. Como eu já disse, minha interpretação não é essa, já citei a minha alguns minutos atrás, mas eu acho que é certamente uma boa interpretação, depois da gente encher o saco do Scott por 3 anos para ele fazer um jogo da Fredbear's. A interpretação da Fredbear's de certa forma também combina com o título, porque o primeiro evento de toda a timeline de FNAF aconteceu lá, a morte da Charlie, a morte da filha do Henry, e esse seria o começo da loucura, tanto pro Henry quanto pro William Afton, quanto para os locais como Fredbear's e Freddy's. Agora, dando as minhas expectativas sobre se FNAF Into Madness será bom ou não, na minha opinião, não vai ser bom, pessoal. Vai ser ótimo.
porque FNAF 6, como admitido pelo próprio Scott, foi um jogo feito na necessidade para mostrar a todos como a história de FNAF termina, e mesmo assim o jogo foi bom. Então se ele consegue fazer algo meio forçado ser bom, com certeza ele consegue fazer um jogo maravilhoso quando ele realmente quer fazer, e ele já mostrou o que ele quer fazer através daquele comentário do Reddit. Se você tem uma interpretação diferente de FNAF Into Madness ou quer dar a sua opinião sobre as interpretações que eu citei aqui, por favor comente aí embaixo, compartilhe o vídeo para ajudar, deem like se gostaram do vídeo, se inscrevam se gostaram do canal. É isso, falou e fui!